Oi, pessoal! Eu sou a Rita, estudante de medicina, e esse é o Ginecologicamente Falando, o podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Nessa edição, eu tenho o prazer de receber o Augusto Bonavita. Ele é acadêmico de medicina da UFPEL, ele é bacharel em psicologia, usuário e difusor da PrEP, que é a profilaxia pré-exposição ao HIV. Augusto, eu quero te agradecer por aceitar o nosso convite. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Rita. É um prazer falar contigo e com todo mundo que está ouvindo Ginecologicamente Falando. Falar sobre prevenção ao HIV é a coisa que eu mais gosto de fazer, estudar, discutir. Então, vamos lá. Tá ok. O que é a prevenção combinada ao HIV mesmo? Então, a prevenção combinada ao HIV é a estratégia utilizada pelo Ministério da Saúde para diminuir novos casos de HIV. Ela leva em consideração que o melhor método de prevenção é aquele que a pessoa escolhe com a ajuda do profissional de saúde e que atende às suas necessidades de prevenção e de prazer. Então, a gente tem uma série de métodos que não se restringem, mas se incluem a camisinha, tanto na sua versão externa, né, o preservativo peniano, quanto na sua versão interna, o vaginal, o uso do gel lubrificante, testar, né, rastrear e tratar outras ISTs, porque outras ISTs, outras infecções sexualmente transmissíveis, podem facilitar a infecção pelo HIV. Rastrear o HIV nas pessoas, né? Então, o Ministério da Saúde diz que toda pessoa com menos de 30 anos deveria fazer um teste anual de HIV. Por exemplo, as gestantes deviam fazer durante o pré-natal. Isso é importante porque as pessoas vivendo com HIV, que estão em tratamento para o HIV e que têm carga viral indetectável, elas não transmitem o HIV por via sexual. Isso que é o que a gente chama de I igual a I. Isso previne também a transmissão vertical do HIV, que é a infecção do HIV passando da mãe para o bebê. A gente tem também outras estratégias de prevenção biomédicas, que tem a ver com o uso de antirretrovirais, de medicamentos, para impedir que uma pessoa negativa para o HIV, né, que não vive com HIV, não se infecte, mesmo que se exponha. Uma delas é a PEP e a outra é a PrEP. Eu acho que é sobre elas que a gente vai conversar mais nesse episódio. Augusto, já que você citou aí a PEP e a PrEP, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre elas, as diferenças entre elas. Acredito que a PEP seja um pouco mais difundida que a PrEP, mas eu acho que é super importante nós deixarmos claro as diferenças delas. A PEP é a profilaxia pós-exposição ao HIV. Ela é mais conhecida mesmo porque ela está em uso há muito mais tempo. A gente já utilizava a PEP entre os profissionais de saúde que, por exemplo, tinham um acidente pérfuro-cortante com uma agulha potencialmente contaminada, por exemplo. Se essa pessoa, em até 72 horas, começar a utilizar um esquema de antirretrovirais e utilizá-lo durante 28 dias, ela diminui muito as chances de se infectar pelo HIV. Isso também é utilizado para exposições sexuais, para relações sexuais, tanto consentidas quanto não consentidas. Então, essa é a PEP, né? É a utilização de antirretrovirais por pessoas não vivendo com HIV emergencialmente, logo após elas terem uma exposição, uma potencial exposição ao HIV. A PEP, ela está disponível nos serviços de pronto atendimento. Então, em Pelotas, por exemplo, tanto na UPA quanto no pronto-socorro, é onde uma pessoa pode conseguir acessar a PEP, a profilaxia pós-exposição. A outra é a PrEP, e menos gente conhece ela porque ela realmente é mais recente. A PrEP é a profilaxia pré-exposição ao HIV. É a utilização de antirretrovirais por pessoas que não vivem com HIV, só que de maneira constante, entendendo que mesmo que elas, por alguma razão, não utilizem uma proteção de barreira, como o preservativo, elas não se infectem pelo HIV. A PrEP é a combinação de 2 antirretrovirais num comprimido, que a pessoa toma um comprimido por dia para se prevenir do HIV. Entendi. Qual que é a eficácia da PrEP?
Então, a PrEP, o primeiro estudo que provou a eficácia da PrEP saiu em 2010. Então, a gente já tem 10 anos de evidências acumuladas sobre a eficácia da PrEP. A eficácia dela é acima de 90%, alguns estudos falam próximo a 99%, quando a adesão é muito boa. Então, ela funciona se a pessoa toma o medicamento diariamente, como ele é prescrito. E esse é um grande problema, né? Às vezes não é tão fácil tomar um medicamento diário. Vide os anticoncepcionais orais, que às vezes não funcionam na rotina de todo mundo. Mas ela tem sido a estratégia que tem transformado a epidemia de HIV em vários lugares. Então, em Nova York, na Califórnia, na região de Sydney, de Londres, de São Paulo, que foram lugares que implementaram a PrEP em larga escala, o número de novas infecções tem diminuído drasticamente. Então é muito importante a gente ver essa eficácia tanto nos estudos clínicos quanto na vida real. Quem que tem indicação para utilizar a PrEP? Então, a Organização Mundial da Saúde diz que a PrEP é recomendável em qualquer pessoa que tenha um risco elevado de se infectar pelo HIV. Isso depende um pouco da epidemiologia do HIV em cada região. No caso do Brasil, as populações-chave para profilaxia pré-exposição, para PrEP, são gays ou outros homens que fazem sexo com homens, pessoas transexuais, tanto mulheres trans quanto homens trans, trabalhadoras e trabalhadores do sexo e casais sorodiferentes. Na verdade, a pessoa soronegativa que pertence a um casal sorodiferente. Mesmo que essa indicação ela é relativa, né? Já que I igual a I, indetectável igual a intransmissível, a PrEP ela pode ser adicional ao tratamento como prevenção. Entendi. Qual que é o papel da PrEP, por exemplo, em casais que são sorodiferentes? Então, ele é muito importante para diminuir realmente a chance de transmissão nesse casal, mas ele é importante também para construir uma relação de autonomia de ambas as partes. Então, não só a pessoa vivendo com HIV está tomando medicamentos para impedir essa transmissão, mas a pessoa que não vive com HIV também está tomando as suas atitudes para impedir isso. Uma coisa muito interessante da PrEP é que a pessoa está se prevenindo, às vezes independente da opinião do parceiro. Às vezes é difícil discutir com o parceiro sobre infecções sexualmente transmissíveis, sobre o status dele. E ela dá a possibilidade da pessoa saber o que ela está fazendo em prol disso, principalmente quando a negociação do uso do preservativo é difícil, né? E a gente sabe que ela é difícil, principalmente no preservativo peniano, porque ele normalmente está no poder do homem. Ela melhora a simetria que existe entre penetrativo e receptivo nas relações sexuais. Tá, ok. Como que acontece isso em relação às mulheres? A aceitação da mulher em relação à PrEP? Então, a PrEP, ela dá para a mulher alguma coisa, ou para as pessoas que se relacionam com homens em geral, alguma coisa que é de muita autonomia, parecido com a pílula, né? A pílula anticoncepcional e a PrEP são muito parecidas, assim como a pílula do dia seguinte e a PEP são muito parecidas. A questão é que talvez a gente tenha problemas estruturais nisso, né? A mulher talvez tenha mais dificuldade de discutir com os parceiros ou de contar que está utilizando a PrEP, de aderir nos estudos que se tem com mulheres, a adesão ao medicamento ela é um pouco mais baixa, mas a gente tem um número de cerca de 9% das pessoas em PrEP no Brasil são mulheres. Então, a gente tem demanda para isso, né? Há benefícios das mulheres utilizarem a PrEP. Augusto, voltando nesse caso que você deu em casais soros diferentes, como que fica caso essa mulher queira engravidar e ela esteja em uso da PrEP? Então, a primeira coisa é ela querer, né? É o primeiro passo para utilizar a PrEP é ter desejo de melhorar a sua prevenção HIV. É muito importante que ela não esteja vivendo com HIV, que ela seja testada para HIV e que se descarte essa possibilidade. Porque como a PrEP é uma parte do tratamento para o HIV, né, uma parte dos medicamentos,
não seria seguro que uma pessoa vivendo com HIV tomasse PrEP. Então é importante descartar a infecção pelo HIV. Além disso, que as práticas ou as vulnerabilidades que ela tem na vida aumentem o risco dela se infectar pelo HIV. Se ela for muito baixa, talvez não valha a pena a PrEP, melhor outras estratégias. Mas se ela existe, a PrEP tem indicação. Como que é feita a triagem para quem vai usar a PrEP? Então, a PrEP, ela é sempre feita em consultas, um acompanhamento de consultas trimestral. Na primeira e em todas as consultas da PrEP, a pessoa será testada para HIV, para confirmar que ela não está infectada pelo HIV. Ela vai ser testada para outras ISTs, como sífilis, como hepatite B, como hepatite C. A gente vai ter certeza ou confirmar ou vacinar essa pessoa para hepatite B. Se a gente tiver disponibilidade da vacina do HPV, também seria super recomendável, se ela não foi vacinada. E a gente vai monitorar a função renal através da creatinina, através da proteinúria, né, da proteína na urina, e a função hepática, que são talvez os impactos que é necessário se atentar no uso da PrEP. Além disso, se ela está conseguindo tomar o medicamento corretamente, está tendo adesão a ele. No caso das mulheres, instituir um método contraceptivo, se for o desejo delas, também é muito importante nessas consultas. Augusto, como que funciona o tratamento mesmo da PrEP? Então, no comprimido que a gente utiliza para PrEP, tem duas drogas, o tenofovir e a entricitabina. Eles são medicamentos antirretrovirais, inibidores análogos da transcriptase reversa. Eles impedem que o HIV ele produza uma fita de DNA a partir da sua fita de RNA que iria se integrar ao gene, ao material genético da célula. Então, ele impede essa transcrição do RNA viral. Tá ok. Augusto, como que funciona o tratamento mesmo da PrEP? A PrEP, ela tem algum efeito colateral? Então, todos os medicamentos podem ter efeitos adversos. Os mais comuns no início do uso da PrEP são os gastrointestinais. Então, algumas pessoas relatam náuseas, gases, eventualmente diarreia, mas que costuma passar nas primeiras tomadas. Um efeito colateral mais grave, mas bastante raro, né, nas pessoas que usam tenofovir, é uma toxicidade renal ligada a essa droga. Então, as pessoas que já têm uma doença renal anterior provavelmente não têm indicação de usar PrEP, e as pessoas que tiverem uma alteração grande da função renal durante o uso da PrEP deveriam interromper ou pesquisar qual que foi a causa dessa alteração. Augusto, caso a pessoa queira fazer a prevenção, onde que ela encontra, como que é feito? Então, a PrEP está disponível no SUS desde o final de 2017 e tem se expandido pelo Brasil nesse tempo. Então, a gente tem vários lugares espalhados pelo Brasil que oferecem PrEP, normalmente serviços especializados em HIV/AIDS, no caso em Pelotas, no SAI, né, no ambulatório da Universidade Federal de Pelotas. Mas você pode conferir todos esses sites no www.aids.gov.br/PrEP, que é o site do Ministério da Saúde. Okay. Augusto, e o que você tem para falar em relação à PrEP e o uso da camisinha? Elas, sem dúvida, são ótimas companheiras. A PrEP ela é muito eficaz para prevenir o HIV, assim como o preservativo, a camisinha, mas ela não previne outras ISTs. Então, ela tem um papel importante em prevenir outras ISTs, eventualmente em prevenir a gestação. Mas a gente nunca pode entender elas numa oposição, e sempre numa combinação que vai ser levada pela autonomia da pessoa e que deve ser sempre incentivada pelos profissionais de saúde. Mas PrEP e camisinha são amigas, não inimigas. Tá bom. Em relação à saúde mental, nos casais que são sorodiferentes e a relação com a PrEP? Nos casais sorodiferentes, esse medo da transmissão do HIV de um para o outro às vezes é muito grande.
e a gente tem evidência suficiente que o tratamento levando a carga viral indetectável é eficaz para prevenir, mas às vezes o parceiro que não vive com HIV se sente mais confortável se ele também utilizar a PrEP. Então eu vejo em casais diferentes apoio mútuo, né? A pessoa que usa PrEP ajuda a pessoa que faz tratamento para o HIV a se lembrar, isso fazer parte do cotidiano do casal. Augusto, o que você pensa sobre o futuro da PrEP? Eu penso que vai ser maravilhoso. Eu penso que, muito baseado na anticoncepção, a gente tem um leque enorme de possibilidades para as pessoas prevenirem uma gestação não programada, indesejada. Então, hoje a gente tem a PrEP oral diária, mas a gente também já tem a Agência Europeia de Medicamentos aprovou no ano passado um anel vaginal com outro antirretroviral que chama dapivirina. Ajudaria também, seria uma outra via de administração da PrEP. A gente tem também, recentemente, saiu os resultados da PrEP injetável, que é o uso de cabotegravir intramuscular a cada 2 meses, e ele é tão ou mais eficaz do que a PrEP diária, inclusive em mulheres, né? A gente primeiro teve um estudo que saiu com homens gays ou outros homens que fazem sexo com homens e mulheres trans, e ele tinha sido excelente, e recentemente teve o resultado do braço desse estudo com mulheres na África, e também foi excelente. Então, o futuro da PrEP são novas drogas, novas vias de administração e cada vez mais drogas de longa duração. Inclusive, um dia, os implantes, existe um projeto muito semelhante ao Implanon, com antirretrovirais, para ir soltando pouco a pouco o antirretroviral e ele poder ser trocado a cada vários meses. Augusto, então eu espero que esse tema, que é um tema super importante, que ele plante pelo menos a ideia nas pessoas de procurar saber mais, de aprofundar mais sobre o assunto, de entender realmente como é a PrEP, os benefícios que a PrEP tem para a pessoa. E eu gostaria muito de te agradecer a oportunidade de estar aqui falando com tanta propriedade do assunto. Obrigado, Rita. Realmente para mim é um grande prazer. Eu tenho muito interesse em discutir PrEP, tanto entre potenciais usuários e usuárias. Eu faço um trabalho muito ligado à educação de pares, mas também de tentar ajudar que os meus pares da saúde, os outros médicos conheçam e médicas conheçam o que é a profilaxia pré-exposição HIV. E eu gosto muito dessa área porque é uma área em constante evolução. Então tem sempre muita novidade pela frente. Muito obrigado. Nada. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.